Olá! No nosso plano original, pretendíamos lançar o curso de Questões Discursivas e Peças de Delegado do Rio Grande do Sul no dia 10 de janeiro. Mas com a evolução do projeto, entendemos que é melhor que aguardemos um pouquinho mais até que alcancemos um nível de excelência que vai refletir significativamente na eficiência da preparação dessa fase. De qualquer sorte, eu venho aqui responder aos questionamentos mais recorrentes que temos recebido. O primeiro questionamento é: vocês vão disponibilizar as questões discursivas de capitão? Tivemos recentemente um concurso de capitão que passou pela fase discursiva. E algumas das disciplinas eram comuns. E, portanto, estamos diante de cargos afins. Mas nós não vamos oferecer aquelas questões, por algumas razões. A primeira, divergência do perfil da prova. E a segunda, incompatibilidade insuperável do perfil da banca. Lá naquela prova, os examinadores priorizaram, quase que na sua totalidade, textos de lei. Então eram questões elaboradas a partir de textos de lei. E o perfil daquela banca era formada por advogados, na sua maioria, do estado do Rio de Janeiro, criando prova para a Polícia do Rio Grande do Sul. Aqui, no concurso de delegado, nós temos essencialmente delegados da Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu vejo como uma possibilidade de nós desvirtuarmos perfil da prova e perfil da banca. E lá pelas tantas, nos acostumarmos com respostas que não necessariamente atenderão às exigências do nosso concurso. Por isso eu prefiro que nós criamos questões novas, originais. Podemos até tangenciar pontos que foram treinados para a prova de capitão. Agora, não vamos, pura e simplesmente, deixar à disposição questões que foram feitas para um outro cargo com um perfil completamente diferente do esperado na sua prova. Teremos muitas peças corrigidas? Em algum momento histórico, eu responderia sim. Eu estive à frente da coordenação pedagógica de várias escolas. E o comando era esse: entregar mais. Quem entrega mais parece que gera mais conteúdo. E isso pode ter sido uma verdade no passado, mas nos dias de hoje, todos nós estamos exaustos. E nós corremos grande risco de termos uma chuva de simulados. Primeiro dos inconvenientes é a incontornável perda de tempo. Por quê? O que acontece? Não raras vezes, a entrega desse simulado é física. Em outras vezes, é virtual. Nas minhas escolas sempre foi virtual. Sempre digita a resposta e envia para a escola. De qualquer sorte, poderia ser física. Então veja o que acontece. Você recebe o simulado, gasta aí 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas para responder. No final das contas é isso, né? São 2 turnos, um dos turnos com 3 questões, 3 disciplinas, 6 questões, no outro turno, uma peça e 2 questões lá de processo penal. Então imaginemos que você faz naquele estilo. Então você gasta um tempão para fazer. Vamos imaginar que para a peça você vai levar mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia. Então você gastou 3 horas se dedicando a uma peça. Aí você envia para a escola ou entrega lá. A escola precisa enviar para o professor. Quando é virtual, encaminha imediatamente por e-mail para o professor. Quando é física, às vezes tem uma logística, né? Reúnem todas as peças aí num dia determinado, em uma sexta-feira, ou alguém leva o professor passa na escola e pega. Aí o professor tem um tempo para corrigir, e o professor tem a sua vida. O professor é eventualmente promotor, juiz, delegado, tem suas atividades. Às vezes ele se programa para fazer e não consegue fazer.
E aí ele diz, eu vou entregar daqui a 3, 4, 5, 10 dias úteis. E você está lá esperando. Você está esperando e você imagina que acertou. E aí vem a correção de lá dizendo, não era prisão preventiva, era prisão temporária. E nem corrigiu nada. E aí você levou 3 horas e meia fazendo uma peça errada. Mas como levou 2, 3, 4, 5, 10 dias para receber aquela correção, há um risco de você pré-setar o erro. E, eventualmente, cai uma questão similar àquela, você repete o erro. Então, há um risco grande de consolidar o erro. Além disso, existe um perigoso comprometimento da autoestima. Imaginemos que eu fizesse 10 peças com correções individuais. E você, eventualmente, errou 6, 7, 8. Vai entrando num espiral depressivo. Então, esse evento de correções individuais e personalizadas, se fosse praticamente full time, você acabou de fazer, esticou a folha para o corretor, talvez tivesse uma grande valia. Quando estávamos, por exemplo, em aulas presenciais, você fazia em sala de aula com o cronômetro lá, e praticamente no outro dia, o professor virava à noite corrigindo, vinha a correção. Mas nos dias de hoje nós não temos isso. Então, eu prefiro aqui trabalhar com a confecção guiada de todas as peças. Eu não quero consolidar erro, eu quero consolidar acerto. Então, nós vamos simplesmente abrir todas as peças que podem ser cobradas e mostrar detalhe por detalhe. Nessa forma de identificar, são esses indicativos. Isso. Os pedidos precisam ser esses. Aí, depois, você vai se submeter a um simulado completo, corrigido. O simulado vai ter um volume suficiente para que você gaste as 3 horas para fazer as questões que seriam do turno da manhã e as 4 para fazer no turno da tarde. Então imagino que você vai usar um sábado, vai usar um domingo para fazer. Então, treinou muitas questões, treinou muitas peças, aí depois vai se submeter a um simulado. As questões a mesma coisa. Vai receber simulado de questões. Simulado. Questões bem feitas. E vai receber a resposta como deveria ser escrita por você. Eu não simplesmente jogo aqui os itens. Tem que aparecer isso. Não. Os professores escrevem a resposta como se fosse de um candidato que vai superar as expectativas do examinador. E ainda depois aparece uma tabela para autocorreção, dizendo, se citou isso, bota 0,25. Se citou isso, bota 1,25, depois soma aí. Simples assim. Isso faz uma otimização eficientíssima do tempo. Teremos aulas expositivas de conteúdo específicas? Mais uma vez, a resposta é não. Por quê? Porque isso é uma perda desnecessária de foco. Isso é priorizar o secundário. Há um alto risco de conflito de informações. Então, eu não vejo como eficiente, aqui na escola, de convidar os professores a fazer uma revisão de todos os tópicos do edital ou dos tópicos mais importantes. E também vejo com mais ceticismo ainda a possibilidade de convidar vários professores para a mesma disciplina. Então há uma possibilidade de ter conflito de informações. Peças, por exemplo, têm que ficar nas mãos de um ou no máximo de 2, muito bem concatenados. Porque um pode dizer que o pedido tem que ser assim, outro diz que o pedido é assado, um diz que o endereçamento é assim, outro diz que o preâmbulo é de outro jeito, e gera um cavalo de batalha na sua cabeça. Então, não vamos ter aulas específicas sobre todos os conteúdos administrativos, do constitucional, do processo penal, do direito penal. Você vai fazer apontamentos pontuais durante as diversas questões que vão ser elaboradas, todas as peças. Você vai ter as aulas expositivas disponíveis dos nossos cursos. Então, o que eu tenho aqui de acervo de processo penal, de direito constitucional, de direito administrativo, vai ficar à sua disposição.
Olha, eu preciso de um reforço no ato administrativo. Assista a aula do ato administrativo. O que eu encontro lá? Eu encontro materiais de apoio. Eu encontro lá a apostila com resumos bem elaborados pelo professor. Então, isso você vai ter à disposição. Quem são os professores do curso? Junto comigo estarão Gabriel Borges. No último concurso 2018, Gabriel Borges era candidato como você. Era inspetor de polícia, tinha sido sargento da brigada, estava sendo aprovado em 2 concursos simultaneamente: delegado de polícia e capitão da brigada militar. Concurso de delegado avançou, capitão teve algumas suspensões. Gabriel foi aprovado em todas as fases, fez academia de polícia e ficou na carreira de delegado. De lá para cá, fez seu mestrado, já está no doutorado. E mais do que isso, um delegado que se mostrou experimentado, executou as maiores operações que a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul já demonstrou, ou seja, já provou na prática que sabe fazer as peças e está conosco, dando aulas, ou seja, sendo experimentado já há muito tempo. Também estará conosco aquele que esteve no concurso de 2018, Rodrigo Maier. Em 2018, Rodrigo Maier era delegado de polícia do estado de Santa Catarina. De lá para cá, ele foi promotor de justiça do estado de Minas Gerais, promotor de justiça do estado do Rio Grande do Sul, juiz de direito do estado do Rio Grande do Sul e agora é promotor no Distrito Federal. Nesse tempo inteiro, Rodrigo Maier, além de ser professor, excelente professor, já mostrou que conhece as diversas fases dos concursos, porque quase todos os concursos citados ele terminou em primeiro lugar. É alguém muito conhecedor de perfil de bancas, perfil de provas, jurisprudência atualizadíssima, estará conosco no direito constitucional. Gabriel Borges estará comigo nas questões penal e processo penal e nas peças. Rodrigo Maier será o responsável pelo direito constitucional. Gustavo Santana estará conosco no direito administrativo, ao lado de Juliano Heine. Gustavo Santana, além de ter livro sobre direito administrativo voltado para concurso, já foi examinador em outros concursos. Então, tem uma cabeça também de examinador a nosso favor. Juliano Heine hoje é autor de uma das obras mais consultadas de direito administrativo do Brasil, uma das maiores entregas por uma editora que efetivamente entrega livros a diversas mãos, muito possivelmente estará também nas mãos da nossa examinadora. Então, eu não descarto a possibilidade de questões de direito administrativo virem de livros de Juliano Heine e Gustavo Santana. Quais são os materiais de apoio? Esse é um dos motivos pelos quais nós não vamos lançar o curso no dia 10. Porque nós ainda estamos lapidando um diamante magnífico para você. Os professores se debruçaram sobre a prova para entender perfeitamente o perfil dos examinadores, para entender a forma de abordagem das questões, e estão criando questões autorais sensacionais. Mas nós também estamos criando materiais de apoio suficientes para derrubar essa prova. Porque se tem algo que é completamente inédito aqui no estado do Rio Grande do Sul, são as peças. Então você, que estará matriculado conosco, vai contar com um manual de peças policiais. Um dia eu fui autor de um livro chamado Manual de Prática Policial. E nesse manual de prática policial eu apresentava todas as peças. Provavelmente o meu livro foi um dos primeiros no Brasil, porque ele é datado de 2012. Quando estávamos começando a falar em peças para delegado, ali abriu uma possibilidade de escrever sobre isso. Hoje, aquele mesmo manual foi relido, atualizado, e nós passamos a chamar de manual de peças policiais. Mas veja, peças policiais para o estado do Rio Grande do Sul. Não vou apresentar nada genérico. E é isso que está me consumindo. Que é transformar
aquilo que já estava bom em algo perfeito para o Estado do Rio Grande do Sul, que atenda o manual de redação oficial do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul. Sim, tem um jeito certo de fazer no Rio Grande do Sul. Então você vai perceber, do início ao fim, que não se trata de um manualzão que serve para qualquer polícia estadual e também para a Polícia Federal. Não. Será um manual que vai atender, inclusive, os endereçamentos específicos do Estado do Rio Grande do Sul. Então nós estamos a todo vapor. Desde momentos anteriores à fase objetiva, escrevendo isso, criando as peças, criando as formas de você identificar no enunciado qual a peça correta. Porque eu vejo que muitas vezes manuais de peças simplesmente descrevem as peças, dizem o que precisa aparecer na peça, quais são os pedidos, qual é o preâmbulo, qual é o endereçamento, mas esquecem uma coisa que é importantíssima, que é ensinar você a identificar no enunciado quais são os elementos que vão filtrando e canalizam para a peça correta. Isso está nos dando muito trabalho, porque isso exige muita experiência de ter feito peças reais. Se você não sabe, fui policial civil do Estado do Rio Grande do Sul por 18 anos, fiz, portanto, milhares de peças. Gabriel Borges já é delegado de polícia aí há 6, 7 anos, também já deve ter feito centenas de peças. Então, nós estamos reunindo a prática com aquilo que hoje é determinado a partir de 2024 no Manual de Redação do Estado do Rio Grande do Sul. Também teremos uma seleção de peças de provas reais com raio-x. Ou seja, nós selecionamos algumas peças de outros estados, da Polícia Federal, para que você veja como as polícias, de um modo geral, têm cobrado as peças. O que mais cai? Cai mais despacho? Cai mais representações, preventiva, temporária, captação, infiltração? Cai portaria? O que cai? Então, aqui nós temos uma oportunidade de ver o que mais ou menos passa no radar dos examinadores. Embora nós saibamos, os examinadores gaúchos não têm nenhum compromisso com o que foi cobrado em outros estados. Nenhum. Mas nós também conhecemos o perfil do examinador gaúcho. Porque 2 dos examinadores da sua prova já foram professores aqui no SEDAX no último concurso. E os outros 2 foram meus alunos em cursos preparatórios diversos lá quando eles fizeram para delegado de polícia. Então nós conhecemos bem todos os examinadores. Então, por isso que nós estamos lapidando e demorando um pouquinho para entregar algo com excelência. Teremos infográficos das principais peças que você precisa memorizar em todas as peças. Qual é a fundamentação legal? Quais são os indicativos do enunciado que identificam a peça? Quais são os pedidos essenciais? Nós vamos ter isso numa tabela, para você colar lá e decorar. Mas também teremos alguns infográficos, com elementos gráficos mais agradáveis para facilitar a memorização. E também teremos um guia rápido das principais peças. Você precisa ter uma relação de peças em que apareça peça, base legal, modo de identificar e pedidos. Antes de fazer qualquer peça aqui, você vai com muita tranquilidade abrir aquilo, dar uma passada de olhos em tudo aquilo e depois fazer o exercício para acertar a peça. Eu não vou trabalhar com erro aqui. Eu não quero que você erre. É por isso que eu não vou ter uma chuva de simulados corrigidos, porque eu sei que eu vou gerar efeitos muito negativos com os eventuais esperados erros que realmente acontecem. Então vejam, aqui nós não vamos priorizar quantidade, vamos priorizar qualidade. Então vai valer muito a pena a espera. Eu tenho certeza que nós vamos impactar muito positivamente a sua preparação. Eu não quero lhe gerar uma exaustão. Não quero lhe gerar uma aversão aos estudos. A sua vida não parou. Você continua tendo família, tendo trabalho, tendo filhos, tendo o que fazer. Então nós precisamos ter algo concentrado.
algo eficiente e que possa efetivamente não só atravessar essa fase, mas atravessar bem, porque você sabe o peso dessa fase. Se não entendeu ainda, essa fase praticamente vai fazer com que você esteja na primeira turma de matrícula lá na academia, ou, quem sabe, nas próximas, ou ainda, quem sabe, mesmo sendo aprovado, não ficar dentro de um eventual número de, de vagas. Então é necessário que nós tenhamos muita eficiência nesse momento. Então, por essa razão, eu peço um pouquinho de paciência, mas vai valer muito a pena. Em seguida, as matrículas vão abrir e estaremos todos juntos. Um grande abraço.